As histórias de vida de gente que é notícia. Na Rádio Bandeirantes, Sala VIP. Apresentação, Renato Martins. Muito boa noite, amigos da Rádio Bandeirantes, FM 94,9, AM 640. Mais uma edição do Sala VIP entrando no ar, sempre com gente interessante e inteligente, falando das coisas que interessam para você no AM, no FM e também no online. Nós estamos nos aplicativos. O aplicativo Band Rádios, que tem todo o sistema irradiante do Grupo Bandeirantes de Rádio. Todas as rádios da Bandeirantes estão lá no Band Rádios. E também tem o aplicativo exclusivo da Rádio Bandeirantes, Rádio Bandeirantes Porto Alegre. É gratuito, você baixa em tablets e smartphone e sai ouvindo a Rádio Bandeirantes em qualquer lugar do planeta. Também pelo nosso site, os players da Rádio Bandeirantes estão lá no band.com.br/RS. Produção e edição do José Carlos Roque, trabalhos técnicos, produção musical do Elisandro Pio e a direção geral do Leonardo Meneghetti. O programa de hoje, aqui na Band, na Rádio Bandeirantes, é dedicado ao marketing digital, à comunicação online, a um novo momento que não vou dizer nem que é modernidade, nem que é futuro, porque na verdade já é presente, está em todas as nossas vidas. O especialista em marketing digital, Gessé Rodrigues, é o nosso convidado de hoje, para quem eu estendo o tapete vermelho do Sala VIP. Tudo bem, professor Gessé? Tudo bem, Renato. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho. Eu que agradeço. Cada vez mais realidade nas nossas vidas, né? Não é coisa mais de jovens ou de uma geração que vem aí. Tá todo mundo integrado dentro, né, dessa comunicação online, não é mesmo, Gessé? É verdade. Hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 200 milhões de habitantes, pouco mais de 200 milhões de habitantes, e mais de 107 milhões já conectados à internet. E só para ter uma ideia de referência, a maior rede social do Brasil hoje tem, a cada 10 pessoas conectadas, 9 estão nessa rede social. Quer dizer, exatamente. Sim. Ou seja, as pessoas estão conectadas e estão se socializando através do Facebook ou de outras redes sociais. Ou seja, não tem mais aquela história de internet é coisa de rico. Não tem elite mais. E nem só coisa de jovem, conectado, né? ou coisa de jovem. Exatamente. Tá Então, todo... jovens, velhos, independente da faixa etária ou de renda, todos estão conectados. Pelo menos metade da população já está bem conectada. Impressionante. E nós temos internet para tudo isso. O Brasil dá uma boa internet, uma boa banda larga, uma boa velocidade, ou nós continuamos muito atrás? Melhorou, naturalmente que melhorou. Acho que tem muitas oportunidades ainda. E, felizmente, isso tem contribuído para que esse número de usuários cresça cada vez mais no Brasil. O professor Gessé Rodrigues, que é o nosso convidado de hoje, é gaúcho de São Luís Gonzaga, mas hoje está radicado em São Paulo com a sua Escola do Marketing Digital, que é o seu principal negócio hoje, né? Exatamente. Dando palestra, dando aula, dando muito aula online, nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero saber do professor Gessé como é que foi sair dos rincões de São Luís Gonzaga para ganhar o mundo hoje na grande São Paulo. Meu pai era militar na época, quando eu nasci em São Luís Gonzaga, e alguns anos depois vim parar em Porto Alegre. E isso é uma história curiosa da minha vida, porque meus pais em algum momento da vida eles se divorciaram, e quando eu vim para morar com a minha mãe em Porto Alegre, eu vim para fazer um curso de radialista na FEPLAN. Eu vim para cá para fazer isso, para trabalhar com Padre Landel de Moura. Exato, vim para ser operador de rádio, porque minha mãe ela tinha sido repórter de rádio por muitos anos, Olha etc. Só. E eu vim para Porto Alegre com esse objetivo e nunca fiz o curso. Como é que era o nome da mãe? Rosane Martins. Tá. Nunca fiz o curso. Martins também. E no fim vim para cá e acabei fazendo vestibular, comecei a trabalhar com o mercado de internet, comecei a desenvolver sites por outras razões. E foi o que eu acabei fazendo nos últimos anos. Quando eu era executivo de contas de um determinado veículo de comunicação, eu estava indo visitar as agências de publicidade para falar de mídia digital, para vender publicidade na internet. E o que eu percebi é que as agências não sabiam comprar publicidade na internet. Então eu comecei a dar treinamento para elas, né? Certo. De alguma forma ensiná-las como elas poderiam comprar o meu produto. Foi aí que eu vi uma oportunidade de negócio, foi que eu criei a Escola do Marketing Digital em 2010, justamente naquele momento para treinar o mercado publicitário. E felizmente hoje, 5 anos depois, são mais de 40 mil alunos em todo o Brasil pela internet. Não só o mercado publicitário, naturalmente hoje a gente abriu pequenas, médias e grandes empresas que felizmente a gente tem contribuído com conhecimento sobre essa área que cresce cada dia mais, né? E até há pouco tempo eu te
te conheci na SPM. Foste meu professor na SPM, tu tinhas uma cadeira regularmente na SPM. Sim. Agora não tem mais. Por que decidiu ir para o centro do país, São Paulo? Não tem como fugir dessa localização geográfica necessária? Excelente pergunta. Muitos negócios digitais, eles são operados fora dos grandes centros. Você não precisa necessariamente estar em São Paulo ou em Porto Alegre para você poder operar um negócio digital. No meu caso especificamente, 40% dos meus alunos, apesar de digitais, no sentido de 40% deles conexão digital, de serem da região sudeste, de serem online, eu entendo que o mercado de São Paulo é um mercado onde eu posso fazer mais parcerias, onde eu posso encontrar mais professores e outras empresas parceiras para desenvolver o meu próprio negócio. Pela variedade, pelo número ou pela mentalidade? Acho que as duas coisas. Aqui é né? difícil o negócio. A gente tem um mercado muito bom aqui, mas acho até que a mistura que tem em São Paulo ela acaba favorecendo a região, e quando eu digo essa mistura, ela é cultural, ela é intelectual, o que permite para um negócio tão interessante quanto a internet, precisa de mentes um pouquinho mais abertas para poder não só investir naquilo que é seguro. A internet tem muito teste, Renato. Tem muito teste. Eu respeito muito com os americanos, especialmente com os americanos, eles se permitem testar mais, eles se permitem errar mais. Filosofia do Google, né? Faça, né? Lance de alguma maneira. Exato. Então, assim, o que eu percebi numa diferença entre o que eu estou vivendo hoje e o que eu vivia, de maneira alguma, sendo pejorativo na avaliação com o Rio Grande do Sul, eu acho que o Rio Grande do Sul tem um estado maravilhoso, com uma série de vantagens, mas eu acho que o mercado precisa se abrir um pouquinho mais em alguns segmentos, precisa investir um pouco mais, porque se você não correr risco, você tem menos chance de crescer também. Nós temos uma mentalidade aqui que é mais atrasada, infelizmente, que o gaúcho quer saber quanto é que o outro vai ganhar, né? Aquela velha história, né? Não é nem quanto eu vou ganhar ou quanto nós vamos ganhar. Ele quer saber quanto o outro, ele está preocupado muito com o outro. E o paulista, não, já vai fazendo negócio, né? Já vamos ver o que nós vamos ganhar nisso aí, ganha, aquela coisa toda. É uma mentalidade mais aberta. É por aí, mesmo. é por aí. E essa crítica a gente tem que fazer sempre e tentar melhorar nisso aí. Acho que o Rio Grande do Sul até vai melhorando. Mas, professor Gessé, o que é hoje a Escola de Marketing Digital? O que ela faz? Nós, de fato, focamos em pequenas e médias empresas hoje que querem utilizar a internet para expandir os seus negócios. Ou seja, se você tem uma pet shop, se você tem uma clínica médica, se você... independente do negócio que você tem, você sabe que precisa de uma página no Facebook, você precisa mandar e-mails para o seu público, você precisa anunciar na internet, você precisa aprender onde isso acontece, como é que isso faz. E a nossa escola ela existe justamente para ajudar essas pequenas e médias empresas a se desenvolverem na internet. Nós não somos uma agência, nós não somos uma consultoria de marketing digital, nós somos uma escola. E nós não somos pós-graduação ou graduação. Eu deixo isso bastante claro porque não é nossa intenção entre aspas, vender diplomas. Nossa intenção é ajudar essas pequenas e médias empresas a aprenderem a utilizar a internet para desenvolver os seus negócios. Capacitação. É capacitação focado no resultado. Se um determinado profissional ele quer o diploma de pós-graduação, nós recomendamos excelentes pós-graduações. Eu, inclusive, sou professor de algumas delas, mas eu sei que elas têm foco um pouco diferente. Nosso foco é justamente nas pequenas e médias que querem aprender a usar a internet e a expandir seus negócios. Perfeito. E isso é um mercado que é cada vez mais favorável. As pessoas cada vez mais estão procurando melhorar os seus negócios através do marketing digital ou até fazer negócios digitais. Eu sou suspeito. Empreendedorismo digital. Claro, eu sou suspeito de falar porque a gente está vivendo uma época de uma turbulência econômica. Isso. Né? E isso favorece o mercado digital. E eu vou dizer por quê. Porque se você olha os números de e-commerce, por exemplo, é um segmento que cresce 20% ao ano. Exatamente. Então imagina você ter um segmento que cresce 20% ao ano, mesmo com tudo que está acontecendo. Mesmo na crise. Por quê? Porque naturalmente as pessoas ainda precisam consumir determinados produtos e serviços e elas vão pesquisar mais. Existe favorável a isso um novo consumo de internet, um novo comportamento. Consequentemente, as pessoas vão para a internet para pesquisar as melhores ofertas. E quem está bem presente online vai conseguir fazer novos negócios. E justamente também pela essa crise econômica, que as pequenas e médias empresas elas estão querendo ter o melhor retorno sobre o investimento que elas fazem, nem sempre elas têm uma verba muito grande que possibilite elas comprarem grandes mídias, então com a verba menor que ela tem, ela tenta identificar na internet forma de poder, com aquele mesmo investimento, trazer um resultado melhor. E é aí que nós entramos, ajudando essas empresas a entender e a responder essas perguntas. E esse mercado, ele está cada vez mais favorável, até também porque ele é um mercado de baixo custo.
né? Mercado digital. É mais acessível, com E certeza. aonde você pode fazer esses testes que tu falavas, né? Sim, é verdade. É mais fácil de testar e de mudar de direção e de foco, se for o caso, né? Sim, é verdade. É verdade. Você arrisca menos, vamos dizer assim, o investimento, né? Sabe que, inclusive, se me permitir fazer uma recomendação aqui, Por favor. tem um documentário chamado Terms and Conditions, ou em português, Termos e Condições. Esse é um documentário que você pode encontrar no seu serviço de assinatura de filmes online, né? Nesse documentário, é um documentário de 1 hora, que ele ajuda a aumentar nossa visão sobre como nós compartilhamos essas informações na internet. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o tesouro que está na internet são as informações, são os dados, são as informações que nós estamos compartilhando online. Então, o Facebook, Google e várias outras grandes empresas, elas estão, na verdade, se valendo desses dados que nós compartilhamos para a publicidade. Por isso que pequenas, médias e grandes empresas, independente das suas verbas, conseguem, nesses veículos, fazer campanhas muito segmentadas. Por exemplo, eu posso fazer uma campanha somente para pessoas que gostam de cachorro. Se eu sou uma marca de ração, por exemplo. Certo. Ou eu posso fazer uma campanha somente para pessoas que moram ou trabalham perto do meu estabelecimento. E isso são possibilidades, que são recursos que só foram possíveis porque as pessoas estão compartilhando informação com um grande sistema, e esse sistema está sendo utilizado para definir como é que vai ser exibida a publicidade para esse mesmo público. E isso não é uma exclusividade dos grandes anunciantes. Interessante. Professor Gessé Rodrigues, especialista em marketing digital, é o nosso convidado de hoje aqui na Rádio Bandeirantes, no Sala VIP. Professor Gessé Rodrigues passou aí pela Dell, passou pelo Grupo RBS, passou pelo Terra, é professor da SPM, na Start.me, né? Isso, uma aceleradora de startups aqui em Porto Alegre, inclusive. Aqui de Porto Alegre. E hoje, com a Escola do Marketing Digital, desde 2010, né? Já há 5 anos, vamos para 6 aí, e sediado em São Paulo. Cada vez mais independente, cada vez mais autônomo, cada vez mais empreendedor. Dá um pouco de receio, professor Gessé, de largar as grandes corporações, as grandes empresas e tentar viver, assim, não sei se perigosamente, mas vencer, né? E viver um pouco mais solitariamente, vamos dizer assim, sem a estrutura de uma grande empresa por trás? Excelente pergunta, porque eu me fiz essa pergunta por várias vezes, Renato. Eu tinha um bom emprego e em 2009, se eu não me engano, eu pedi demissão porque eu queria empreender. E 1 ano depois eu estava pedindo pinico porque não deu certo, e felizmente eu consegui voltar para a empresa que eu estava trabalhando, mas eu não desisti de empreender. O que eu fiz, na verdade, foi usar o tempo extra que eu tinha, minhas horas extras, à noite principalmente, para desenvolver um negócio na internet. E assim foi ao longo de 2-3 anos, mais ou menos, que quando eu saí do meu último emprego, eu não tive aquela ruptura, não tive aquela, nossa, perdi o emprego. Não. Foi muito tranquilo isso para mim, porque eu já tinha um negócio acontecendo, e no dia seguinte eu levantei e fui me dedicar 100% para ele, e fico muito feliz de ter tomado essa decisão. Eu sei que nem sempre é tão rápido, nem tão simples como talvez tenha sido para mim, não é uma regra isso, mas eu consegui de alguma forma preparar um colchão, digamos assim, preparar um bom plano B quando eu perdesse o meu emprego, e foi o que aconteceu. E aí virou plano A, né? O plano B plano A, virou com o plano A. Nessa área digital também, se os riscos são menores, também há, talvez, quem sabe, uma inconstância maior. O segredo de escolher um determinado negócio, mas a possibilidade dele não ser a atração principal, né? A vedete, que a gente diz assim, nos próximos meses, nos próximos anos, também existe, né? Você tem que estar sempre up to date, né? Junto com o seu público. Isso também é um pouco mais complicado. Sim, aconteceu comigo em 2010, quando eu comecei a Escola do Marketing Digital. Eu tinha que evangelizar muito o público sobre educação pela internet. Hoje, eu felizmente atendo demanda. O que acontece? Nesses últimos 5 anos, houve uma virada de chave para muitas pessoas, que elas começaram a entender o valor de estudar pela internet como é um curso presencial. Havia muita rejeição, ainda há por parte de algumas pessoas em relação à qualidade dos cursos online. Mas a partir do momento que as vidas começaram a ficar cada vez mais, a atenção começou a ficar cada vez mais disputada. Hoje você pensa 15 vezes, você vai pegar um carro para ir até a faculdade, dirigir 1 hora, estacionamento, quer dizer, você pensa, puxa, por que eu não posso fazer isso online? E você pode fazer isso com a mesma qualidade, sim, sem dúvida nenhuma. Então, há um momento de
de as coisas acontecerem. Infelizmente, esse momento para a educação à distância ele já está muito melhor hoje. Interessante isso, porque o EAD, né, que é o ensino à distância, que foi absorvido pelas universidades formais Sim, também, sim. né, como ferramenta, no início tinha esse preconceito todo, né, Sim. e ainda tem, exatamente como tu disseste, ainda tem, eu acho que algum preconceito. Mas hoje é um grande filão das próprias universidades. Evidente, né? é evidente. Elas têm um braço, né, de cursos online e tal, digitais, que ajudam a sustentar, né, o grosso da universidade, talvez algumas até mais, inclusive à distância do que o presencial, e foi vencido esse preconceito. Será que foi vencido esse preconceito porque o público mudou também, a conscientização do público mudou, ou o tipo de curso oferecido também se profissionalizou mais e os picaretas, vamos dizer assim, caíram um pouco fora do mercado? Acho que um pouco de cada coisa, Renato. Eu acho que sim, tem um público novo, sim, tem a questão da culturização de pessoas que começaram a absorver e entender um pouquinho melhor isso. O próprio desenvolvimento, hoje os cursos são de maior qualidade, disponibilizados pela internet, e a tendência, e eu não sou radical ao dizer isso, a tendência, eu não acredito que os cursos presenciais vão desaparecer, que as lojas presenciais vão desaparecer, aquela coisa maluca que alguns chegavam a apontar no passado. Sim. Eu gosto de uma frase onde diz assim, o melhor da vida acontece offline, ou não acontece online. Uhum. O melhor da vida é você poder trocar olhares com seus filhos, com seus familiares, com seus amigos. Então, as relações presenciais, elas vão continuar existindo, é evidente. O online é para trazer para você conveniência, para trazer acessibilidade. Quando antes você dependia de entrar na sala de aula para ter acesso do seu professor, os meus alunos, enquanto estão dentro do metrô, podem ter acesso aos meus vídeos. Isso é muito forte. E eu sou um pequeno empreendedor comparado às grandes universidades que elas existem, entendeu? Então, para acessar o meu conteúdo, a pessoa só precisa estar conectada ao celular dela. Agora, para poder ter acesso a um determinado professor de uma faculdade, o aluno precisa viajar não sei quantas horas de metrô, de ônibus, a pé, para entrar dentro de uma sala de aula e, às vezes, pegar um professor que não está adequadamente preparado ou motivado para aquilo. Então, ou não tem tempo para atendê-lo. Não dá a mesma atenção para ele. Então, assim, você tem a possibilidade na internet de quebrar algumas barreiras, de vencer algumas etapas que permitem o acesso à informação. E o público está cada vez mais conectado. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, Renato. A minha filha sabe escolher os vídeos que ela quer assistir no YouTube. E ela fica nervosa quando o vídeo demora para carregar. Tem um lado didático, de cuidado, que eu não quero que ela cresça como um adulto imediatista. Mas, ao mesmo tempo, eu estou enxergando que nós estamos cada vez mais imediatistas de forma geral. Você não tem paciência para esperar um vídeo de 30 segundos carregar no seu celular. É verdade. Então, por que tem que ficar esperando todo tempo para chegar no estacionamento, pagar estacionamento, subir 3 andares na sala de aula? Então, essa experiência presencial, na minha opinião, ela precisa ser qualificada. As pessoas estão mais ansiosas também com isso, né, professor Gessé? Com toda essa tecnologia, né? Poxa, se essa tecnologia ela é tão acessível para tornar minha vida melhor, por que eu tenho que fazer coisas que antes me tomam tempo? Né? Você tem... Eu não sei se é uma analogia correta entre táxi e Uber, tá? Mas quando você compara uma experiência não muito boa numa sala presencial e na acessibilidade, na qualidade da informação online, eu mesmo tenho reduzido a minha carga horária presencial justamente para poder atender mais pessoas. Eu gosto de dar aula presencial, mas eu sei que naquela sala tem no máximo 30 pessoas. Online eu consigo reunir 3.000 pessoas ao mesmo tempo. Isso, eu posso ajudar muito mais pessoas pela internet do que presencialmente. Como é que tu atende as pessoas no online? Se tu tá com 3.000 pessoas ao mesmo tempo, como é que você responde as perguntas? Como é que você tira a dúvida de cada um? Excelente pergunta. Por quê? Vai ficar até o outro dia de manhã respondendo. Excelente pergunta. Porque quando você reúne um grande público assim online, de forma similar ao curso presencial, por exemplo, você precisa... 3.000 pessoas você reunir provavelmente numa palestra, você vai reunir eles num evento de um workshop. Um workshop, Porque quando você está falando de aula que faz parte de um curso, o ideal é você reduzir um pouco essa carga, porque quem tem experiência com EAD sabe que existe também um trabalho de bastidores, que é quando você faz correções de trabalhos, quando você dá feedback para alunos e, consequentemente, existe um limite também de capacidade do professor para poder atender todo esse público. Claro. Quando eu digo que eu posso falar com 3.000 pessoas, é que eu consigo fazer uma palestra para 3.000 pessoas na internet e presencialmente você vai ter mais dificuldade de logística para isso. Claro. Agora, quando você
se trata de um curso, seja ele curso livre, pós-graduação, etc., existe, e toda faculdade ela tem o seu limite de alunos por professor para que ele possa entregar com qualidade, sem dúvida. Professor Gessé Rodrigues, especialista em marketing digital, nosso convidado de hoje no Sala VIP da Rádio Bandeirantes. Tem um vídeo muito interessante que o professor Gessé apresenta em algumas aulas, e ele me recomendou esse livro, ele colocou numa página dele lá uma vez também, que é o Desconectar para Conectar. E esse vídeo fala um pouco dessas questões que tu falaste há pouco, professor, de também olhar um pouco para os seus filhos, olhar para o mundo, desligar o celular, botar em modo avião, como eu digo também, para de vez em quando, né, até para assistir uma palestra de alguém, né, é muito bacana você aproveitar muito mais, né, um ensinamento de alguém se você desligar o seu celular e botar em modo avião, né, do que ficar conectado e passando no WhatsApp e querendo postar de uma maneira ansiosa. Olha aqui, o professor Gessé está dizendo tal coisa. Deixa para postar depois, né? O ser produtivo não quer dizer que você tem que estar ocupado. Isso é interessante, porque às vezes as pessoas estão ocupadas e acham que estão sendo produtivas. Na verdade, elas estão gastando o tempo delas. Eu vou dar um exemplo pessoal de como é que eu lido com isso, tá? O meu WhatsApp, por exemplo, ele não tem notificações. Então, se tu me mandar uma mensagem via WhatsApp agora, eu não vou ficar sabendo. Meu celular não vai vibrar, não vai ficar piscando, não vai... O meu também não vibra. E por que eu não faço? Por que eu faço isso? Larguei dessa vida. Porque eu só olho pro WhatsApp quando eu quero. Dentro dos horários que eu tenho estabelecido, agora eu posso dar atenção para isso. Porque acontece? Tem uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: quando você não tem uma agenda, você é a agenda das outras pessoas. Então o que acontece? Quando uma mensagem chega para mim, se eu olhar aquela mensagem, vai ser porque fulano mandou e eu tenho que dar atenção para o que ele está dizendo agora. Não, eu vou dar atenção para isso quando eu estiver no meu momento de fazer isso. E o WhatsApp é só um exemplo. Você pode fazer isso com e-mail. E-mail, a gente fica aquelas notificações no computador atrapalhando o que a gente está fazendo. Então você organizar o teu tempo e cuidar dessas notificações. O inbox do Facebook, né? Exato. Também. E atualizações de Facebook. As pessoas costumam botar as atualizações de Face e de Twitter. As pessoas costumam botar notificação. Então, você está na sala de aula presencial... É uma ansiedade fora do comum. Claro, eu acho que a gente está amadurecendo esse aspecto. Isso é muito novo ainda para a maioria das pessoas. É muito novo você estar conectado. Então, o que eu acredito que vai acontecer com a maturidade das pessoas ao utilizar esse recurso é começar a ter mais domínio sobre isso e não ser dominado por essas notificações e essas interrupções que acontecem diariamente. E esse vídeo que nós falamos, eu vou recomendar que os ouvintes procurem no YouTube, Desconectar para Conectar. Perfeito. Mostra o quanto as pessoas estão dependentes, né, dos aparelhinhos, dos smartphones, dos tablets, dos fones de ouvido também, Exato. Né? E o quanto elas se distanciam das outras pessoas, né? Perfeito. E como as outras pessoas podem desaparecer da sua vida naquele momento que você está dando mais atenção para o aparelho, né? Exatamente. Você provavelmente deve estar perdendo experiências incríveis porque você está olhando para o celular nesse momento. A Universidade da Califórnia, a UCLA, né, diz que é preciso alguns dias offline para disparar um processo criativo. Né? A criatividade ela precisa de uma certa serenidade, um certo sossego. Né? Faz sentido isso, né? É verdade. Eu já vi alguns executivos de grandes empresas dizendo que se é importante, você vai me ligar, não vai mandar e-mail. Interessante isso, porque a gente fica naquela ânsia de querer ver os e-mails a todo momento e existem excelentes autores sobre produtividade que vão abordar esse assunto, que vão te dizer, olha, e-mail você tem que olhar 2 vezes por dia, não tem que ficar olhando para sua caixa de e-mails a cada 5 minutos. Tem uma pesquisa, Renato, que eu vi, que em média uma pessoa uma pessoa olha para o seu celular 150 vezes por dia. Meu Deus do e céu. que ela abre um aplicativo pelo menos 60 vezes por dia. Não o mesmo aplicativo, mas que ela abre 60 vezes algum aplicativo no seu celular por dia. Será que precisa tudo isso? Não dá. E olha que eu sou o cara que gosta de ensinar marketing digital, sou o cara que gosta de ensinar para as pessoas como utilizar melhor esse recurso, mas eu reconheço também a necessidade de produtividade. E a produtividade, ela não quer dizer estar ocupado. É você trazer mais resultados em menos tempo, você ter foco, né? E nós, produtores de conteúdo, né? Você como professor, eu como jornalista, enfim, nós precisamos desses espaços entre a conectividade, né? Para poder gerar criatividade, conteúdo, reflexão, né? Exato. Senão a gente não escreve, senão a gente não produz, né? Senão a gente daqui a pouco não grava um vídeo, uma aula, né? Perfeito. A gente precisa desses espaços. Reflexão, né? Meditação são coisas senão a gente muito boas. Tá refém, né, dessa tecnologia toda. Professor Gessé Rodrigues, como é que as pessoas podem encontrar a Escola de Marketing Digital? Quem achou interessante aqui o nosso bate-papo e quer daqui a pouco encontrar os cursos, dar uma olhada nas aulas online, como é que funciona a Escola do Marketing Digital? Muito simples.
escoladomarketingdigital.com.br. Ou o Google vai ajudar a nos achar com facilidade, porque felizmente uma das nossas estratégias é estar bem posicionado lá no Google para sermos encontrados para a maioria dos cursos de marketing digital, mas colocando lá a Escola do Marketing Digital, vai nos encontrar, vai poder conhecer o nosso conteúdo, conhecer nossas soluções e treinamentos, e vai ser um prazer ajudar os nossos ouvintes. Vocês têm uma parceria, inclusive, oficial com o Facebook, né? Sim, é verdade. Essa é uma parceria, uma conquista recente para nós, com grande satisfação, porque o Facebook seleciona algumas escolas no Brasil, nós somos uma delas, para desenvolver um curso em parceria com o Facebook. Isso, em outras palavras, significa que nós temos um curso desenvolvido em parceria com o Facebook Brasil. Nosso curso é assinado pelo Facebook no Brasil, e isso nos traz bastante orgulho, porque afinal nós conseguimos uma parceria importante, um reconhecimento importante, porque hoje, na prática, qualquer pessoa que conhece um pouquinho de Facebook vai querer lançar o seu próprio curso, mas nem todos têm a assinatura do Facebook, nem todos têm um reconhecimento da nossa metodologia, da nossa maneira de trabalhar. Uma certificação, né? Exatamente. Importante, uma chancela. Exatamente. Muito importante. Nós já estamos ouvindo aí ao fundo o Demônios da Garoa. O professor Gessé Rodrigues, que é gaúcho de São Luís Gonzaga, hoje é radicado na terra da Garoa. É isso mesmo. Ele escolheu justamente os Demônios da Garoa, porque ele lembra cada vez que vai a São Paulo, é isso, professor? Acho que é uma música que ilustra bem um pouquinho de São Paulo, faz parte da cultura, é uma cidade muito rica, uma cidade cheia de desafios, cheia de oportunidades, e quando eu penso em São Paulo, eu penso nessa música. E os Demônios foram criados justamente, surgiram em 1940, lá em São Paulo, capital, certo? Com o nome de Grupo do Luar. Cantando pela primeira vez no rádio em 1943, vencendo o concurso de calouros da Rádio Bandeirantes. Olha só que bacana. Concurso chamado A Hora da Bomba, na Rádio Bandeirantes. O prêmio principal já era um contrato para apresentações semanais na própria rádio, e assim vai. E aí depois viraram o Demônios da Garoa, com as composições do Adoniran Barbosa, esse Trem das 11 maravilhoso aí. Professor, muito obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Sucesso sempre, viu? Muito obrigado igualmente. Obrigado pelo convite. Professor Gessé Rodrigues, especialista em marketing digital da Escola do Marketing Digital, nosso convidado de hoje no Sala VIP. Você continua aqui na programação da Rádio Bandeirantes e semana que vem tem mais Sala VIP. Demônios da Garoa, Trem das 11. Vamos rápido, vamos pegar o Trem das 11.